Você já se perguntou por que que você veio à existência? Por que que você está nessa família com essas pessoas ao seu redor? Muitas vezes esse é um grande questionamento que nós temos dentro de nós, mas nós precisamos ter algo muito certo, muito claro dentro de nós. Nós estamos na família certa, rodeado pelas pessoas ideais que o Senhor sonhou para nós. Ele nos colocou neste lugar e nós temos que entender que é para abençoar essas pessoas. E a mulher que nós vamos falar hoje, uma mulher surpreendente, ela entende isso, ela compreende o porquê da sua existência e ela ajuda o seu povo no momento em que eles mais precisam, com muita coragem e com muito amor pelas pessoas e pela sua missão. Bom, nós começamos, falando sobre ela em Esther. Olha que lindo, é o próprio nome dela, o livro de hoje. Esther, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos. Assim esteve diante dele os poderosos da Pérsia e da Média Persa, príncipes das províncias. Durante 180 dias ele mostrou a riqueza da sua glória. Ao fim daqueles dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela. No versículo 9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa real. Então, olha só, ao sétimo dia mandou que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, porque ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou-se a atender à ordem do rei por intermédio dos eunucos, pelo que o rei se indignou e ficou muito furioso. Bom, nós começamos aqui falando da rainha Vasti e não da Esther. Por quê? Porque tudo começa com a desobediência de Vasti. Ela era muito formosa, mas faltava algo dela que fez com que ela perdesse o seu título de rainha. Ela deixou isso acontecer na sua vida por uma decisão errada que ela toma, Não vamos falar sobre ela no futuro, nós vamos voltar a falar sobre ela. Nós estamos aqui para falar de Esther hoje, uma mulher que realmente agiu de acordo com o seu propósito e a Deus a instituiu rainha deste povo, porque o povo dela iria precisar em certo momento. Aí diz assim, no capítulo 2, passados esses acontecimentos e já apaziguado o furor do rei, ele lembrou-se de Vasti do que fizera. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque para o rei moças virgens e formosas. Nomeie o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúna todas as moças virgens e formosas na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob a responsabilidade de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que recebam tratamento de beleza. Bom, vamos falar que aqui inicia um concurso de beleza? É tão comum a gente ouvir falar sobre Miss Brasil, Miss Universo, concurso para criança, E a gente acha tão normal, mas isso já aconteceu, não é novidade. Isso aconteceu aqui com a Esther. Esther participa de um concurso de beleza, onde o rei escolheria a mulher não só mais bela, porque a Vasti era bela, mas a sua beleza não fez com que ela perdesse o seu título. Ela perde o título mesmo sendo bela. Por quê? Porque uma rainha não pode ser só bela, ela tem que ter uma postura adequada. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, Não basta apenas olharmos para a nossa aparência, nós precisamos cuidar do que nós temos por dentro. Isso importa demais, no mundo a qual nós vivemos. Eu sei que as pessoas olham a aparência, mas é insuportável viver perto de alguém que não sabe compartilhar. É insuportável viver perto de alguém que só pensa em si mesmo, Você pode ficar um tempo perto dessa pessoa, mas a vida inteira você não consegue viver. Porque as pessoas têm que saber que somos feitos e criados para um abençoar o outro. Isso no nosso relacionamento, conjugal, no nosso relacionamento mãe e filhos, pai e filhos, nós precisamos entender que estamos aqui para abençoar uns aos outros. Não podemos ser egoístas e pensarmos só em nós mesmos, Então, Vasti, ela pensa nela, na vontade dela.
E Esther agora vai ser coroada rainha, porque ela pensa no próximo. E olha que lindo que diz assim, olha. Havia então um homem judeu, este criara Radassa. Radassa significa protegida. Radassa é o nome da Esther, tá? É porque ela vai para outra cidade e lá eles trocam o nome dela, que é Esther. Esther significa estrela, ela brilhava, ela brilha, né? Filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era moça muito atraente e formosa. Quando seu pai e sua mãe morreram, Mardoqueu a tomou por filha. Nós estamos falando de uma pessoa órfã. Uma menina que não tinha pai, que não tinha mãe, que não foi criado por um tio, foi criado por um primo que adota ela como filha. Nós estamos falando de alguém que poderia ser revoltado, alguém que poderia não aceitar essa situação, mas nós estamos falando de uma moça humilde e obediente. Diz assim: divulgando-se, pois, o mandato do rei e sua lei, e ajuntando-se muitas moças na cidadela de Suzã sobre a responsabilidade de Hegai, Esther também foi levada à casa do rei, entregue aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que ele se apressou em lhe aplicar o tratamento de beleza e lhe dar dieta especial, como também em lhe prover a assistência de 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther já chegou chegando. Ela conquista, né, esse eunuco. Ela conquista esse homem pela sua graça, além da sua beleza. Eu acredito que ela tenha sido tão simpática, tão educada, que ele pensa: eu vou cuidar dela melhor do que eu vou cuidar das outras, porque ela é especial. E ele começa esse cuidado especial urgente ao tratamento de beleza, alimentação saudável, né, para que ela possa ter uma chance a mais do que as outras, né? Esther, porém, não revelou seu povo e sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não fizesse. Nós estamos falando da Esther que obedeceu o seu tio. Quem viu o concurso foi o seu tio. Quem ficou sabendo da notícia foi seu tio, né? Seu primo. Ele ficou sabendo, ele a coloca, né, se inscreve Esther ali nesse concurso e ele fala: olha, não revela quem você é, não revela o nosso povo, né? Esther é do povo hebreu, judeu, né? E esse povo não é persa. Se ela revelasse, ela já perderia, né, uma chance de se tornar rainha. Então ele explica para ela, né, seu primo explica para ela, fala assim: olha, presta atenção, não fala, fica calada, né? Quantas vezes nós perdemos as nossas batalhas por falar algo que não devemos? Quantas vezes nós perdemos e voltamos e retrocedemos porque não sabemos ficar calado? Esther, ela sabe a hora certa de falar. Ela não fala no momento que não é para falar. Nós temos que pedir a Deus a mesma sabedoria de Esther, né, para falarmos no momento certo, na hora certa, né, com, né, as palavras certas. Tudo que nós vamos fazer precisa ser pensado e calculado nas consequências que virão, né? Uma palavra lançada, ela não volta mais, ela fica ali, né? E nós precisamos prestar atenção. Esther obedece Mardoqueu. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como estava Esther e do que acontecia. Então, ele não deixa ela ali, né, sem um cuidado. Ele cuida dela, mesmo não estando perto dela. Ele passa para saber informação. Antes de comparecer perante o rei Assuero, cada moça se submetia a um tratamento de beleza, conforme prescrito para as mulheres. Então, cada uma teve que fazer algo especial. Mas por 12 meses,
porque assim se cumpririam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e cosmético. Gente, e não foi rápido. 1 ano só de tratamento de beleza para comparecer perante o rei. Ninguém foi ali no concurso e foi rápido, um estralar de dedo, já estava todo mundo na frente do rei. Não, foi necessário 6 meses com isso, 6 meses com aquilo, né? E se nós formos ver mesmo a respeito, muitas coisas foram feitas para que sua pele estivesse boa, seu corpo estivesse bom. Hoje nós não queremos, né, ter esse cuidado, nós queremos ter a beleza de algumas pessoas, mas não queremos pagar o mesmo preço que as pessoas pagam por ter aquela pele, aquele cabelo, né? Nós não obedecemos o que precisa ser feito e queremos o mesmo resultado, né? Mas não tem jeito de ter resultado sem pagar o mesmo preço. E todas elas ficam ali 1 ano nesse tratamento. Quando ia se apresentar ao rei, a moça recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, ela entrava e pela manhã voltava à segunda casa das mulheres, sob o cuidado de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas, porque aí já não voltava mais, né? Ficavam como concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se este a desejasse e fosse chamada pelo nome. Então, se o rei ficou com ela e não interessou, ia para casa das concubinas, e se ele a chamasse pelo nome, talvez voltaria, talvez não. Chegando, pois, a vez de Esther de comparecer à presença do rei, ela não pediu coisa alguma, senão que lhe sugeriu Hegai, eunuco do rei. Esther alcançou graça aos olhos de todos quanto havia. Ela não pediu nada. Elas poderiam levar qualquer coisa. Acredito eu que muitas falou assim, eu vou levar dinheiro, né? Porque depois o rei não me quer como rainha e eu não vou ficar sem nada, né? Eu quero mais, muita ambição, né? Sem ter uma perspectiva do melhor que tem por vir. E Esther não, ela não pede nada. Aí Hegai fala assim, ó, leva isso. Aí ela obedecia, ela era obediente. Ela foi obediente a Mordecai entrando nesse concurso e agora ela é obediente a esse eunuco, fazendo conforme ele a instruía para fazer. Nós queremos as coisas, mas não queremos obedecer. Nós queremos vencer, né? Sermos coroadas, mas não queremos obedecer. Não tem jeito, não faz sentido para nós vencermos na vida sem obedecermos às pessoas que estão maiores do que nós, que são maiores do que nós. Os nossos pais, os nossos líderes, esposo ou esposa, né? Não tem condição nós vermos pessoas que são vitoriosas e não ter essa obediência, né? Precisa ter essa obediência. Então Esther chega a hora dela. O rei amou Esther mais do que a todas as mulheres e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as outras virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a constituiu rainha em lugar de Vasti. E Esther, a nossa estrela, se torna rainha. Não só pela sua beleza, mas pela sua graça. É porque ela passa pelos lugares e ela contagia a vida das pessoas. Ela tem uma beleza em comum. E a palavra do Senhor vai falando que ao passar do tempo, né, Mardoqueu fica sabendo que o rei está sendo ameaçado e ele fala para Esther, Esther avisa e ajuda, né, a isso não acontecer. E o guarda do rei, né, diz assim, ó, Esther entra na presença do rei e convida a Amã para 2 banquetes. Amã, ele é chegado do rei. O rei coloca ele numa posição mais elevada e ele trama contra o povo do judeu, contra Mardoqueu. Porque Mardoqueu ficava ali na porta, na entrada do templo, cuidando da Esther. E ele fica preocupado e fala, o que esse homem tanto faz aqui na porta, né? O que ele quer? E ele fica incomodado com Mardoqueu ali. E
trama tirar a vida de Mardoqueu. E Mardoqueu avisa Esther, fala: olha, Esther, o nosso povo está sendo perseguido, eu estou sendo perseguida, agora você é a rainha, né? Nos ajuda a ver o que você pode fazer. E Esther fala assim: olha, Mardoqueu, eu sou a rainha, mas eu não posso chegar na presença do rei porque eu posso ser morta, né? E aí ele volta e fala para ela: não, mas você precisa fazer alguma coisa. E Esther lembra de quem a fez chegar ali. Esther lembra de Deus e ela fala: eu vou fazer um jejum. Todos nós jejuaremos. Eu vou colocar, né, as minhas servas à disposição desse jejum e você também vai colocar o povo também para jejuar. E aí diz assim no capítulo 5 de Esther: ao terceiro dia Esther cingiu-se de seus trajes reais e pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Quando o rei viu a rainha Esther em pé no pátio, esta alcançou graça aos seus olhos e o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou a ponta, quer dizer, o rei disse: pode vir, Esther, não vou te matar não, você tá vindo aqui sem ser convidada, sem ser chamada pelo nome, mas eu não vou te matar. Ele levanta o cetro, então quer dizer, pode entrar. E ela entra, toca, dizendo: muito obrigado por não ter me matado, muito obrigado por me deixar falar, eu preciso falar, né? Só que ela é uma mulher muito de Deus, ela não age com imprudência, ela age só no momento certo e ela não poderia contar o que estava acontecendo. E aí Deus dá uma estratégia para ela. A estratégia foi que ele e Amã fossem a um banquete que ela daria ao rei. E eles vão nesse banquete, né? Só que no primeiro dia ela não acha uma oportunidade de falar para o rei o que está acontecendo. E ela espera. Quantas vezes nós perdemos, né, a chance de vencermos porque não esperamos o momento certo. Não paramos para deixar Deus trabalhar nos corações. Esther é muito prudente, ela espera o momento certo. No primeiro dia não foi, então ela faz de novo mais um banquete, chama o rei, chama Amã, né, esse homem mau, esse homem que quer matar o seu povo. E ela fala, diz assim no capítulo 7, no versículo 2, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete: qual é a tua petição, rainha Esther? E te será concedida? Versículo 3, então respondeu a rainha Esther: estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e servas nos vendesse, eu me calaria. Então falou o rei a rainha Esther: quem é esse? Onde está este cujo coração instigou a agir assim? Disse Esther: o opressor é Amã. E aí ela fala, porque ela viu o momento certo, e aí ela fala, e ela é muito inteligente no seu discurso, né? No versículo 4 diz assim, olha: porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos matarem. Se ainda por servos e servas nos vendesse, eu me calaria. Ela tá falando pro rei: olha, rei, eu só tô trazendo para você porque vão nos matar, vão matar o meu povo, vão me matar. E ela tinha o favor do rei. O rei gostou dela, o rei amou ela, mas o que a todas, não foi o que nós lemos? E aí ela fala, né? Eu me calaria se a gente fosse apenas vendido como escravo, ainda que o opressor não pudesse recompensar a perda do rei. Porque tá falando assim, olha, vai matar todos nós, né? Por mais que, né, o opressor, né, vai nos levar, se fosse nos levar preso, né, e sermos escravos é uma coisa, mas ele pretende nos matar, né? O rei vai ter uma perda muito grande, então ela usa de uma estratégia para falar. Ela não fala de uma vez, ela não fala sem ter as palavras certas. Ela é uma mulher muito prudente, né? Surpreendente, por isso que eu dei o título dela de mulher surpreendente. Ela vai nos surpreendendo, de uma moça órfã, sem pai, a uma rainha submissa ao seu tio, ao seu primo, a uma pessoa submissa aos eunucos. Ela é uma mulher de graça. É uma mulher surpreendente, bela, surpreendente, que nós possamos, né, ter a mesma característica que teve Esther. E aqui, ó, o opressor é morto. Se você continuar lendo, né,
você vai ver ele é morto, porque o rei entende tudo o que aconteceu. E ele elege Mardoqueu porque Mardoqueu tá ajudando o tempo todo, Mardoqueu tá ali ajudando o rei, né, e trazendo notícia. Então ele elege Mardoqueu a um cargo mais elevado, e aí ele fica ali perto da Esther de novo. Olha que lindo, né? Quando nós aprendemos a viver como Esther. Olha que futuro que Esther conquista pela sua obediência, por saber agir no momento certo. Que em nome de Jesus nós possamos aprender com Esther, né? A tomarmos atitudes prudentes no tempo certo, no momento certo, para que nós possamos avançar e conquistar. E ela não pensa somente nela, ela pensa no seu povo. Ela poderia morrer entrando ali na sala do rei, mas ela não preocupa com a sua vida, porque ela sabe que se ela não fizer isso, não só ela, mas todo um povo irá ser prejudicado. E ela é corajosa, né, obediente ao mandato do seu tio, do seu primo. Ela é obediente. E ela vai, e ela avança, e ela conquista, e que nós possamos também ser como ela. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir.